Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que temos de juntos adorarmos a esse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Que bom é poder adorar a esse Deus, um Deus supremo, um Deus majestoso, um Deus que, apesar de ser tão grande, Ele se importa conosco que somos tão pequenos e nos fez então com esse propósito, na sua adoração. É o tema da mensagem desta noite, é o perfeito adorador. Estamos estudando o Evangelho de Lucas nas quartas-feiras, e o Evangelho de Lucas, ele escolheu um tema para trabalhar a pessoa de Cristo, e ele fala de Cristo como homem perfeito. Então, dentro dessa perfeição de humanidade, se destaca alguns pontos que nós precisamos aprender com Cristo, a sermos também perfeitos, assim como Ele é. Então a perfeição é algo natural na pessoa de Cristo, e como homem Ele veio nos ensinar a também andarmos em perfeição. Hoje iremos observar a perfeição de Cristo na adoração. A adoração é o motivo da nossa existência. Nós fomos criados para adorar a Deus. A adoração é a razão da nossa salvação. Como pecadores, não há como adorar a Deus, porque estamos escravos do pecado. Então Cristo veio a esse mundo, nos tirou do lamaçal de pecado, nos colocou sobre um rochedo, nos dando vida, fazendo de nós novas criaturas, para que assim possamos adorar a Deus como Ele merece. Adoração é a ponte que nos liga a Deus. Então Deus nos fez para adoração, Deus nos salvou para adoração, e a adoração então que nos ajuda a ter essa ligação com Deus. É claro que quem nos liga a Deus é Cristo, mas a ideia que eu digo aqui é de estar ligado constantemente, fluindo na adoração. Então, sendo assim, o homem não vive sem adoração. Isso é fundamental na vida do ser humano. O homem sempre está adorando. Se ele não está adorando a Deus, a quem ele está adorando? Ele pode estar adorando a ídolos, ele pode estar adorando a pessoas humanas como nós, pecadores, pior ainda, né? Mas entendemos que, por ter sido feito para adoração, não tem como ficar sem adorar. O homem deve adorar. Sendo assim, o homem não vive sem adoração. O problema é quando essa adoração é feita de forma inadequada, e muitas vezes a pessoa é errada. Então, cuidado que nós devemos ter na adoração. Seremos perfeitos na adoração quando focarmos essa adoração somente em Deus. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. É um dos mandamentos que Deus deixou para o seu povo. Vejamos essa noite como ser um perfeito adorador. Abra sua Bíblia em Lucas, chegamos aí ao capítulo 19. Lucas 19. Vamos ler do verso 1 ao 10. Mas todo o capítulo vai nos falar sobre essa adoração perfeita, mas vamos aqui, a priori, ler esse texto. Lucas 19, do 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele então desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor:
Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e naquela, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez reunirmos em tua casa e aqui te louvar, engrandecer, ó Pai, o teu santo nome, porque só tu és digno de toda honra e glória. Mas que nesta noite, ó Pai, tenhamos também da tua parte, ó Pai, o aprendizado, o conhecimento da tua palavra, para que esta mensagem que será transmitida venha, Senhor, ao encontro de nossos corações, transformando nossas vidas, nos dando uma disposição maior para te adorar e te servir. Pai querido, recebe a nossa adoração, recebe as nossas vidas que entregamos em tuas mãos neste altar, pois é em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Essa é uma história bastante conhecida de todos, né? A história de Zaqueu, que geralmente se usa esse texto na pregação do evangelismo, mostrando que o homem precisa de Cristo. Tudo que o homem precisa está na pessoa de Cristo. Ok, tudo certo nisso. Mas ao enredo dessa história está uma figura muito interessante, que é a figura do adorador. Porque o perfeito adorador, primeiro de tudo, ele reconhece o real valor do seu Senhor. Então, entendendo o contexto da adoração, entendemos que Zaqueu era um homem que dava muito valor às riquezas, dava muito valor ao dinheiro. Então, podemos assim deduzir que Zaqueu era um homem que adorava o Deus dinheiro, Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então, aquele homem tinha uma vida dedicada a ganhar dinheiro, a juntar tesouros. E quando ele conhece a Cristo e reconhece em Cristo o seu senhorio, ele percebe que o valor maior não está nas finanças. O valor maior não está em recursos ou em qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. O valor maior está em Deus, que é o nosso Criador, aquele que é o nosso Senhor, aquele que olha para nós com um olhar de amor. Então assim Zaqueu se viu. É interessante porque o texto apresenta um homem de pequena estatura, por ser publicano, um cobrador de impostos, era um homem rejeitado. Então ele já tinha aí pelo menos 2 coisas ruins na vida: ser baixo, que as pessoas desprezavam, e ainda assim ser um cobrador de impostos. Então para ele tudo era difícil. Ele queria ver Jesus, apesar de ter tanto dinheiro, mas o dinheiro não era suficiente para resolver essa situação. Contrário de alguns que acham, né, que ter dinheiro é ter tudo. Ter dinheiro não é ter tudo. Ter dinheiro muitas vezes te afasta dos grandes valores celestiais. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, o nosso tesouro deve estar no céu. Lá sim devemos guardar aquilo que realmente tem valor. E o valor da vida, o valor que é dado por Deus a nós. Cada um de nós somos reconhecidos por Deus como filhos, no momento que o aceitamos como Senhor de nossas vidas. Ele não quer que nós sejamos apenas servos, ou alguns podem até dizer escravos de Deus. Na verdade, nós não somos escravos, porque Ele nos libertou. Dele somos servos, porque escolhemos servi-lo diante da libertação que Ele nos deu. Sendo assim, o servo, diante do seu Senhor, recebe uma promoção. Você não é apenas meu servo, mas a partir de hoje será chamado meu filho. Então o privilégio que nós ganhamos
em reconhecer o valor de Deus. Nessa vida, irmãos, temos valorizado muitas coisas passageiras, muitas coisas que não têm valor real, que vão perecer neste mundo, porque o verdadeiro valor está nas coisas celestiais, nas coisas divinas. No versículo 5, a partir do verso 5, diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu nunca imaginava, ele queria ver Jesus, mas nunca imaginava que Jesus iria reconhecê-lo em cima de uma árvore. Ele nunca esperava isso. Por mais que ele fosse alguém que estava curioso de saber quem era Jesus, ele não tinha interesse de seguir Jesus, mas ele estava curioso. Quem é esse Jesus que tantas pessoas falam? E ele então, diante dessa curiosidade, sobe em uma árvore e, para sua surpresa, Jesus o reconheceu. Jesus aproximou-se dele e, apresentando a ele uma oportunidade de mudança. E ele agarrou essa oportunidade com toda a sua força. Então, o verdadeiro adorador, irmãos, o perfeito adorador, é aquele que reconhece o valor do seu Senhor. Jesus, naquele instante que o chamou para descer e disse que ia pousar na sua casa, ia até a sua casa, Zaqueu não mediu esforços, correu depressa, preparou o lugar, recebeu Jesus, estando naquele sentido de adoração, reconhecendo o valor de Jesus Cristo, ele decide fazer uma troca. Que troca é essa? Vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres. E se algum momento ele foi injusto com alguém, se em algum momento ele defraudou alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. Ele agora estava vendo que o valor da adoração estava no Senhor. Não adiantava ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele reconheceu isso. Talvez Jesus havia pregado a ele, aqui o texto não nos apresenta esse momento, como foi o diálogo, se só a presença de Jesus foi suficiente para ele tomar essa decisão, ou se ele ouviu um testemunho de Cristo, uma mensagem, certamente houve isso, mas naquele momento, ele toma uma decisão crucial na sua vida: a partir de hoje, eu adorarei somente ao Senhor. Eu não vou mais adorar o dinheiro, eu não vou mais adorar as riquezas, eu não vou mais adorar o que o dinheiro pode me trazer, mas sim adorarei somente ao Senhor. E a resposta de Cristo àquele homem foi crucial, demonstrando que verdadeiramente aquilo que ele falava partia do seu coração, era uma mudança, uma transformação feita pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Então Jesus disse, verso 9: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus então apresenta o propósito da sua vinda aqui a este mundo, é para nos resgatar, para nós reconhecermos quem nós devemos adorar, quem tem o valor da adoração, quem merece toda a nossa adoração. No Salmo 16, verso 2, diz assim a palavra de Deus, Salmos 16, 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Irmãos, o salmista aqui está fazendo algo muito parecido com o que Zaqueu fez, reconhecendo o valor de Deus, o valor da adoração, e ele está dizendo que só o bem que ele possui é Deus. Agora imagina só o tamanho desse bem. Qual o valor de Deus? Se nós avaliarmos, tudo que somos, tudo que temos, vem de quem? Do Senhor, vem de Deus. Então, quando o salmista diz que todo o bem que ele possui é o Senhor, então ele é um camarada muito rico, um homem
de grande valor. E se nós, irmãos, reconhecermos esse valor de Deus, logicamente, claramente, esse valor ele se estende até nós, porque somos filhos de Deus. Sendo Deus o autor de toda a criação, sendo Deus todo-poderoso, assim também Ele nos concede a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor. Então é maravilhoso confiarmos em Deus, é maravilhoso adorarmos somente esse Deus e mais nada, porque Ele é quem nos concede todo o bem que nós necessitamos, assim se confiarmos nele. O perfeito adorador, além de reconhecer o real valor do seu Senhor, o perfeito adorador, ele retribui com fidelidade e prontidão a confiança dada pelo seu Senhor. Vou repetir aqui: o verdadeiro adorador, o perfeito adorador, retribui com fidelidade e prontidão a confiança dada pelo seu Senhor. Veja só o que diz o texto do versículo 11 a 27, do mesmo capítulo, a parábola das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parece que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou 10 minas, e disse-lhe: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviavam após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Então veio o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tira o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, que ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dá-lhe ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Porquanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Essa parábola das 10 minas, Jesus apresenta então a fidelidade que é esperada do Senhor para com os seus servos. Tudo que temos vem do Senhor. Qual o tamanho da nossa gratidão? Então a nossa adoração nada mais é do que partir de um coração grato, ser grato a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Muitas vezes nos aproximamos de Deus apenas por interesses. E aí nós podemos ver isso, por exemplo, nas orações, quando a gente diz: oh meu Deus, me dá isso, me dá aquilo outro, e nunca agradecemos o pouco que Ele tem nos dado, ou o suficiente que Ele tem nos dado. Entendemos, irmãos, o cuidado de Deus, ele é tão perfeito,
que ele não deixa o seu servo passar necessidade. Ele supre a necessidade do seu servo. Lembra daquele tempo que o povo estava cruzando o deserto? Era uma caminhada de 40 dias. E Deus ia suprir a necessidade daquele povo durante 40 dias. Mas pela rebeldia, pela dureza de coração, pelos homens desejarem o Egito, voltar e as iguarias que tinha lá no Egito, Deus fez com que a caminhada durasse 40 anos. E no entanto, Deus supriu a necessidade daquele povo, mesmo sendo um povo rebelde. Mas aquele povo não reconhecia a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, não adorava a Deus como ele merece, com toda honra e glória. E o que foi que aconteceu? Foram ceifados, foram mortos. Muitos que saíram do Egito não conseguiram entrar na terra prometida, porque não foram fiéis ao Senhor, não tiveram essa prontidão a servir a Deus. Então a fidelidade, irmãos, é algo que Deus espera de um adorador. Não adianta eu estar na igreja adorando a Deus através das canções, das músicas, e quando eu saio daqui eu me transformo em outra pessoa, eu vivo uma outra realidade. A minha fidelidade deve ser aqui na igreja como lá fora. E esses dias conversando com um irmão, ele disse: pastor, a nossa fidelidade lá fora é mais importante do que até mesmo aqui dentro, porque lá fora tem o mundo todo nos observando. Aqui é só Deus. Se Deus é pouco, mas entendemos assim, muito maior será a vigilância lá fora. E às vezes a gente acha que o importante é ter uma aparência cristã, uma aparência religiosa dentro da igreja. Eu sou fiel, eu não falto com meus dízimos, eu não deixo de fazer aquilo que é exigido, mas quando chega lá fora eu tomo outras atitudes, eu vivo uma vida paralela, uma vida dupla. Isso não agrada a Deus, irmãos. Deus quer que nós sejamos assim como somos aqui, sejamos lá fora, dentro de casa, no trabalho, agindo com fidelidade, com prontidão ao serviço de Deus, estando sempre disposto ao serviço. Dentre os servos que receberam aqui as minas, os valores, 2 deles dobraram o valor do que tinham recebido para o seu senhor, e o Senhor elogiou o trabalho deles, mas um deles não fez nada com o que tinha recebido, apenas guardou. E às vezes, irmãos, entendemos isso aqui como o princípio da salvação. Nós fomos salvos para salvar a outros. Temos recebido de Deus a salvação, um presente, que não tem, é imensurável. Não temos como dizer qual o valor da salvação. É imensurável. Jesus precisou derramar o seu sangue para que a gente fosse salvo. E nós temos então que multiplicar essa salvação. Fomos salvos para salvar, transmitir essa salvação a outras pessoas, levar outras pessoas a conhecer a Deus, para que por meio do Senhor elas também sejam salvas. E assim estamos multiplicando os bens que Deus tem nos dado, multiplicando a graça de Deus, a sua misericórdia que chegou até nós. Sejamos nós também graciosos e misericordiosos uns para com os outros. Salmo 101, verso 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Salmo 101, verso 6. Então o salmista aqui, ele tem uma revelação de Deus, da qual Deus apresenta a sua procura pelos adoradores, pelos fiéis. E ele diz: eu procuro esses fiéis na terra, e quando eu os encontro, eu os levo para junto de mim, e eles habitarão comigo, e eles andarão em um reto caminho, e eles me servirão por toda a eternidade. Que maravilha, irmãos, saber que Deus está à nossa procura, buscando os fiéis. Você quer ser encontrado por Deus? Zaqueu não esperava ter sido encontrado, mas foi. E é assim que Deus faz, quando menos se espera.
fazendo a obra de Deus, servindo ao Senhor, Deus vê lá dos altos céus e nos abençoa, derrama a sua graça, o seu favor sobre nós. Por isso que é majestoso e maravilhoso servirmos a esse Deus, retribuindo com fidelidade e prontidão a confiança dele dada a nós. E por fim, o perfeito adorador ressalta e exalta os feitos do Senhor. Verso 28 a 40, a entrada triunfal. E dito isso, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém lhe perguntar por que soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam, segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Então responderam eles: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre eles, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam a caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa e louvando a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aqui, irmãos, encontramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde os seus discípulos o exaltam como ele merece, com toda a honra e glória. E ali encontramos então os verdadeiros adoradores, os perfeitos adoradores, que ressaltam e exaltam os feitos do Senhor. A adoração que aqueles homens e mulheres estavam transmitindo ou passando naquele momento era justamente revivendo tudo o que Cristo havia feito, seus milagres, os seus feitos, a glória de Deus que estava sobre ele. E assim, os fariseus se incomodaram. Quando nós estamos exaltando a Deus, ressaltando o que ele fez em nossa vida, o que ele faz, muitos vão ficar insatisfeitos, porque acham que Deus não fez o mesmo com eles, apesar que Deus, ele é tão gracioso e tão bondoso, que ele faz cair a chuva sobre maus e bons. Deus é quem concede o bem a toda a humanidade, e assim, muitos não reconhecem, mas os verdadeiros ou os perfeitos adoradores são aqueles que reconhecem os feitos de Deus, a graça divina, e esses que louvam ao Senhor como ele merece, com toda a honra e toda a glória. Irmão, eu não sei como está a sua situação hoje, eu não sei como você passou o dia de hoje, mas saiba que Deus é merecedor de toda a honra e glória, mesmo diante da dificuldade que você possa estar passando. Deus está no controle de tudo e não deixará você perecer. Confia em Deus, acredita, coloca a tua vida em adoração. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aquele ser que tem rejeitado, não tem declarado, tem deixado de exaltar a grandeza de Deus, os benefícios de Deus em sua vida, ele tem perdido uma grande oportunidade de louvar a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. E para concluir, os Salmos 78:3, o que ouvimos e aprendemos,
o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então o salmista aqui está lembrando que enquanto ele viver, os feitos de Deus não serão esquecidos, porque ele iria exaltar, proclamar e ressaltar estes feitos. Então que assim, irmãos e amigos, sejamos nós verdadeiros adoradores ou perfeitos adoradores, que têm a sua vida consagrada ao Senhor. Concluindo então, foi para a adoração que fomos criados. O ser humano não vive sem adorar, mas a verdadeira adoração deve ser oferecida somente a Deus, pois Ele é o nosso Criador, sustentador e Senhor. Ele está à nossa procura, aguardando nossa adoração. João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Graças a Deus, irmãos, que nós fomos achados por Deus, fomos encontrados pelo Senhor, fomos resgatados, tirados da perdição, do destino eterno de destruição, e nós fomos colocados em um lugar de adoração, um lugar onde Deus separou para nós, um lugar de grande alegria. Que assim, irmãos, enquanto tivermos vida, adoremos a esse Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvamos-te o teu santo nome, ó Pai, te agradecemos pelo teu cuidado e favor sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, nos separado, ter nos achado, ó Pai, em meio à multidão que existe neste mundo. E assim, ó Pai, tu nos escolheste para te servir, para te adorar, como só tu és digno de toda honra e glória. Recebe nesse momento a nossa adoração, ó Pai, que daqui por diante possamos buscar essa perfeição da adoração, te servindo, ó Pai, reconhecendo o teu valor, fazendo a tua vontade, cumprindo o teu querer em nossas vidas. Que assim, ó Pai, o teu nome seja honrado e glorificado em nós e através de nós, pois nós te pedimos, agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.